Opa, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, quando estiver vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o tipo pensamento extrovertido. Peço perdão se alguém for ficar me vendo lendo aqui, colando, tá? Mas o que eu quero fazer aqui é tentar passar para vocês o entendimento desse tipo cognitivo, né? Eu tô me embasando em 2 vídeos que eu vi na internet. Vamos botar os links na descrição dos vídeos, que são muito bons, melhores do que qualquer coisa que eu poderia falar. E do livro que eu tava lendo, Tipo de Personalidade, Modelo de Carl Gustav Jung, de Darby Sharp, acho que é esse o nome dessa pessoa. Pois bem, antes de eu começar a falar mesmo do tipo de pensamento extrovertido, eu recomendo que você veja os vídeos já publicados que eu postei, que eu falo sobre consciente, inconsciente, enfim. Uma coisa que eu vou tratar aqui no vídeo, a mecânica que eu vou fazer aqui no vídeo, é exatamente da função inconsciente, que vai gerar a consciência, que vai dar nome à função dominante. Que é esse conflito, é essa pressão que se tem entre o inconsciente e a nossa consciência. Existe uma frase de von Franz chamada assim: o inconsciente vem primeiro, a consciência vem depois. É como se a consciência fosse um resultado da função inconsciente, que é autônoma, fora de nós. Parece que o inconsciente, ele já existia quando a gente nasceu, e para a gente gerar a nossa consciência, a gente teve que fazer uma cisão com algo que a gente achava que tinha. E é esse mecanismo que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Eu vou começar a tentar falar da função inferior do pensamento extrovertido, que é o sentimento introvertido, para eu chegar para falar de maneira tipológica, características, propriedades do pensamento extrovertido dominante. Sobre essa coisa, assim, de o inconsciente vem primeiro, a consciência vem depois, eu vou dar alguns exemplos para você ter uma visão do que eu quero dizer durante a minha trajetória do vídeo. Existe, quando o bebê nasce, ele simplesmente nasce aquilo ali, aquele pedaço de carne que tem pulsão, e, enfim, ele pede, se ele sente fome, ele balança a cabeça quando ele nega alguma coisa, ele sabe quando ele não quer algo, quando ele deseja algo, quando sente vontade de chorar, chora, evacua, não tem linguagem, ele não sabe processar nada, e parece que o mundo é uma extensão dele, porque ele não tem noção de ele como indivíduo, como um ser limitante. O corpo dele é daqui até a parede, enfim, ele, sabe, existe até uma fase da criança que é o momento que a criança tá com outra criança e a criança 1 bate nessa, e essa daqui enlouquece e não entende que uma outra pessoa a bateu. Ela fala que ela fez isso, ela se bateu, e não dá pra entender. Porque a maneira como a criança ela se aplica no mundo é a partir dela mesma, é uma extensão dela, a partir do que ela entende, a partir do que ela é, a partir, enfim, de outras questões. Então, é como se tudo fosse um grande plano. E esse aí é o inconsciente, né? Acho que tem uma parte de Freud, quando ele vai falar no livro dele, O Mal Está na Civilização, que ele fala sobre o sentimento oceânico, que é um sentimento de expansão. E quando a criança ela começa a entender que existe algo que não é ela, existe algo que a machuca, existe algo que é o oposto do que ela deveria sentir, ela ela tem uma cisão muito grande. E essa cisão vai começar a fazer o surgimento do eu e do ego e de outras funções. Pronto, essa é a noção da consciência. A consciência surge a partir de uma questão de oposição. Eu ia dar um outro exemplo, mas acho que não preciso. Eu ia falar de Arthur Rimbaud, que ele tem uma frase no poema dele chamada... A frase do poema dele, que é "O eu sou os outros", que é essa ideia de que nós somos fragmentos do que os outros fizeram com a gente. Então é sempre um outro, nunca é um sujeito puro, assim, totalmente, sabe, só ele. Eu fico até pensando de maneira hipotética, se a gente pegasse um bebê,
e desse todas as possibilidades dele crescer, enfim, e jogasse esse bebê sozinho numa ilha, o que sairia dali? O que seria de um ser humano sem nenhuma humanidade por perto, apenas animal e pedra? Tentaram fazer esse experimento com um ser humano e um chimpanzé, um bebê ser humano e um chimpanzé, botaram lado a lado e começaram a perceber que o bebê ser humano estava imitando o chimpanzé. Entende? É como se a nossa consciência não nasce sem outros seres humanos ao nosso redor. A gente é um ser dependente do coletivo inteiro. O nosso eu é um coletivo inteiro. Não existe uma introversão pura, assim como não existe uma extroversão pura. A gente é muito maleável. E é da oposição que surge o nosso eu. Eu ia também dar um outro exemplo de... Imagine uma sala de homens, cheia de homens, e eles cresceram ali, numa sala fechada. Tem 3 homens. Nasceram bebês ali, pariram, jogaram ali, alimentaram eles e foram crescendo. Entre eles, eles entendem, sabe, coisas entre eles. E eles nem sabem que são homens, porque para eles saberem que eles são alguma coisa, precisa de algo que não seja eles. A identidade surge de uma negação. Então, por exemplo, eles só vão saber que eles são homens ou que eles têm consciência de que tem um pinto ou algo assim, quando uma mulher entra na sala. Quando a mulher entra na sala, vai causar nesses homens que nunca viram mulher antes tamanho espanto, porque nunca viram algo tão diferente. E quando eles virem essa diferença, eles vão dizer: isso aí não sou eu. Resultado, existe um eu. Esse processo de identidade é o que vai também surgir aqui na tipologia. Então, eu vou começar a falar do pensamento extrovertido partindo do sentimento introvertido inferior, tá? Tipo psicológico é um modo dinâmico de se relacionar com o mundo. É como eu me movimento para os objetos e como os objetos me atraem. Isso aqui a gente já sabe. Na vida, existem algumas inibições. Por exemplo, se eu sou uma pessoa TE e existe uma outra pessoa com o mesmo tipo do que eu, um outro TE, e essa pessoa tem resultados melhores do que eu, tem coisas melhores, enfim, melhores do que eu, a gente deve entender que não é apenas a atração pelo objeto que te fará conquistar aquele objeto. Existem coisas na vida que lhe proíbem, como eu falei acho que no vídeo anterior, condição social, família, gene. Então, assim, o objeto, ele lhe atrai. Aquela formação lhe puxa para alguma coisa. A diferença são que na vida existe inibições. E essas inibições farão com que você trabalhe com certos objetos em determinadas áreas. E não uma outra, tá? Sobre essa determinação de áreas e sobre as atrações dos objetos que possuem o tipo extrovertido, o vídeo que eu estava vendo, a mulher começou a falar sobre a igreja. O como a igreja ela foi fundamental para produzir o entendimento extrovertido. A igreja contribuiu para a atitude extrovertida quando jogou para os seres humanos o entendimento de céus e terra. O que ela quis dizer com esse entendimento de céus e terra? Existia o ser humano e o mundo era uma coisa que fazia parte dele, como se fosse um bebê e a sua extensão. E quando você conseguiu fazer essa cisão entre a terra e o céu, começou a se constituir certos tipos de regras, fazendo com que o sujeito tivesse uma limitação de objetos. Ou seja, a igreja botou para o ser humano determinadas regras, fazendo com que ele não pudesse explorar outros pontos e outras condições. Assim, reprimindo o sujeito e separando o objeto do sujeito. Tá bom? É como se existisse o mundo antes da igreja, uma grande prateleira de brinquedos para uma criança. E a igreja fez com que a gente brincasse apenas com uma determinada caixinha. São aqueles objetos ali que você tem que trabalhar. Ou seja, a extroversão surge a partir da restrição, da inibição, da limitação. Surgirá a extroversão. A igreja nos fez brincar com pequenos objetos, porque ela tirou da gente o direito de tomá-los e de senti-los. Precisamos olhar para essa visão da igreja de um modo arquetípico. Os céus como um Deus masculino, que ele é um grande outro, ele é aquilo que não sou eu.
a autoridade além de mim e que vai me restringir aos meus critérios. Restringir o quê? A minha subjetividade. E aqui a subjetividade, o inconsciente, a psique é vista de uma maneira que é típica feminina. Agora o mundo será visto de um modo curioso, já que o desejo surgirá a partir daquilo que eu não posso ter. Daquilo que não sou eu me atraio, eu quero conhecer, já que o eu não basta, o que basta é a condição incessante de ir além. Conclusão, o objeto e o mundo se tornou importante. O objeto, tudo aquilo que não sou eu, se tornou importante. 2. E agora o objeto não faz parte de mim, logo eu não posso mais senti-lo e nem brincar com ele. Separado de mim, eu tenho que domá-lo e entendê-lo. 4º ponto. Com esse envolvimento do objeto, eu descubro que existem informações casuais, de forma de casualidade. Ou seja, que tal condição de um objeto levará a uma outra, que tal objeto levará a um outro objeto. Porque o objeto ele tem regras autônomas. Existe, a partir daí agora, um determinismo. Então, o extrovertido ele tem uma visão tanto quanto superficial da realidade, porque ele busca causa e efeito nos objetos. Um objeto levará ele a outro. Existe uma inconsistência, inclusive nos pensamentos, inclusive nos tipos reflexivos, ao lidar com o mundo. Porque o mundo ele não vai parar com os objetos. É que nem uma bola de ping-pong, uma coisa levará a outra. E o que isso nos mostra sobre os tipos extrovertidos? Nos mostra uma propriedade que eles possuem, que é a energização, o acúmulo, um acúmulo desenfreado, uma grandeza sobre as informações. Eles trabalham com muitas informações e existe agora uma aglutinação dessas informações. É um acúmulo, um armazenamento. Conclusão, a igreja, ela precisava impor ao ser humano esse conflito de sujeito e objeto, ou seja, essa restrição. Isso é necessário para criar as nossas oposições de identidade. Por isso que na tipologia junguiana, a gente sempre vai trabalhar com as ideias de oposição. O pensamento não existe sem o sentimento. A sensação não existe sem a intuição, e assim vice-versa. Vamos falar agora do tipo de sentimento introvertido inferior. E a mulher, nesse vídeo, ela contou uma hipótese sobre uma certa família, para que a gente entendesse com mais facilidade, a partir do exemplo dela, o tipo de pensamento extrovertido. Imagine a mãe e um pai. Tem a mãe e o pai começa a desvalorizar a mulher dele e faz com que ela seja limitada. Faz com que a relação entre pai e mãe seja um tanto quanto caótica e a mulher seja inibida, restringida, e a mulher não goste de viver. Já que a mulher, sei lá, ela quer algo a mais do que ela e ela não consegue possuir isso. A mulher pode querer ter uma tal profissão, querer ter joias, dinheiro, alguma coisa, e o fato de estar sucumbida a um marido, ela não vai poder ter essas condições. Aí surgirá um filho. O filho agora, ele não vai ser abraçado pela mãe como alguém independente, como um ser que tem sua própria autonomia. O filho, ele não é isso. O filho é um sonho da mãe. Já que a mulher não tem valoração e ela não conquista a valoração, ela fará com que o filho dê a ela essa valoração. Como será a vida desse filho? Uma merda. Então, assim, o filho agora vai trabalhar em dobro para realizar o sonho da mãe, tendo aversão aos critérios do pai. Quando o filho dá um presente para alguma mãe, o filho dá alguma coisa para agradar a mãe a partir do que ele acha legal, pode acabar não agradando-a, porque o que ela deseja é que ele obedeça ao sonho dela. Então a mãe, ela vai afundar a subjetividade do filho. Porque agora o filho, ele não é um ser que tem desejo, ele não é um ser que sabe o que é importante para ele, ele não é um ser que vai se guiando a partir da sua subjetividade, a partir do seu gosto. Não, o filho agora, ele é o sonho de um outro, ele não é filho, ele é sonho. Então perceba que existe um corpo, existe um filho, existe alguém, mas perceba que aqui vai ser apartado,
Parece que o filho ele vai sofrer sei lá, velho, uma alienação com ele mesmo. Ele vai ter que afundar um ideal de eu, ele vai ter que afundar a sua própria valoração e subjetividade em prol de um outro. Perceba agora que existe a propriedade que eu falei no outro vídeo do extrovertido, onde o extrovertido ele se vê como um ser sem alma e o outro tem uma grande força para ele. E o mundo precisa ter essa energia para com que ele trabalhe. A mãe que se vê sem valor empurra como projeção essa pressão para o filho. E o filho agora não é mais um filho, ele é um sonho da mãe. O tipo pensamento extrovertido dominante, para ser um tipo saudável e evoluir como uma pessoa, ele tem que aprender a se diferenciar. Ele tem que aprender a dizer não às ideias da mãe. Ele precisa aprender a sucumbir ao ideal do outro, para com que ele crie seu próprio senso de identidade, que ele não irá possuir ao longo da vida. Porque é nessa relação a mãe quer que o filho perca a sua identidade. O pensamento surgirá como alguém que na infância não soube o que é importante para ele. Portanto, os seus critérios valorativos estarão na demanda dos terceiros. Tá bom? Vamos continuar lendo. O sentimento do pensamento extrovertido vive uma pressão interna pelos critérios do mundo. Ou seja, de maneira consciente, vamos ver, já que o meu eu está em pressão, qual será a reação na minha consciência? Será uma reação oposta. Será uma reação de admiração pelo mundo. Eu irei me fazer como identidade a partir de critérios, leis, fórmulas. Olha aqui o pensamento. O que é a definição? Fórmulas dos outros. Ou seja, eu só sou alguém a partir da minha prática, a partir do mundo externo. Não existe um senso de identidade. Eu vou dar aqui um exemplo de uma frase que eu nunca li Aristóteles, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim já para dizer, é porque eu acho que... Deixa eu ver se tá aqui, rapaz. O único livro de Aristóteles que eu tenho, rapaz, é esse, Ética Nicômaco. Tô lendo, mas não li tudo. Então posso estar falando assim uma merda. Mas vou pegar a frase que é dele. E Aristóteles, ele era um tipo pensamento extrovertido dominante. Ele falou uma frase genial. Ele disse assim: a virtude é prática. Não existe virtude sem prática. Aqui a gente vê que ele na frase se vê uma exaltação à conduta objetiva, existe uma exaltação à conduta pragmática e essa referência do mundo externo me dará os valores. Ou seja, a virtude ela não vem por uma condição interna, também, mas ela não vem por aí. Ela existe tanto quanto prática. Aí a gente vai para Jesus Cristo agora. Jesus Cristo, ele é um tipo introvertido e ele fala que o copo, como eu falei no vídeo anterior, o copo tem que ser lavado de dentro para fora. Eu tô usando esse mesmo termo aqui, que eu usei no vídeo anterior, mas no vídeo anterior tá dizendo sobre outras questões. Aqui eu tô falando sobre o tipo que despreza a sua introversão. E Jesus Cristo fala que para a gente alcançar um grau de virtude, para a gente alcançar uma iluminação, a gente precisa primeiro passar por uma lavagem interior. Então aqui, a virtude não seria uma prática. Ela existe quando prática, existe quando ação. Mas alguém pode muito bem falsear uma prática e assim, para os outros, se referenciar como virtuoso. Isso não existe. Alguém pode ser uma pessoa muito bela para a sociedade, para o mundo externo, ou seja, para um outro, mas dentro de si está fracassado. Não tem referência dentro de si, não tem autoconhecimento dentro de si, e isso vai existir nos tipos julgadores extrovertidos, tá? E a gente vê aqui a diferença de um tipo extrovertido, Aristóteles, virtude quanto prática, e a gente vê Jesus Cristo, a virtude é algo interior. Que, consequentemente, o copo vai ser lavado externamente, é claro. Se você é uma pessoa paciente dentro de si, é claro que a paciência vai existir dentro de fora, o micro para o macro, mas não pode existir de modo inverso. É como se para o introvertido, Jesus Cristo, a virtude é uma coisa primeira e a prática não irá a prática externa, ou seja, o mundo externo, é tipo irrelevante, é secundário. Se eu sou uma pessoa boa, é óbvio que minhas ações serão boas. Agora, para Aristóteles, ele vai começar a constituir um entendimento racional
de condições de bondade e de não bondade, aonde a gente vai ter que obedecer essas práticas para tentar chegar a um grau de virtude. Obedecendo, entendendo, se restringindo, chegaremos a um grau de virtude. Aristóteles e Jesus estão errados? Não. Mas aqui a gente vê o contraponto da mesma visão. Estamos falando de virtude, de um lado extrovertido e de um lado introvertido. É óbvio que a prática é importante, mas temos que lembrar do nosso interior. Vale ressaltar. Coisa que no TE, o interior será completamente desprezado. Sabendo que as suas fórmulas nunca poderão agradar a todos, ou seja, as condições que ele vai botar nunca poderão chegar a todos, ele terá que, no fim, arranjar algum critério próprio do que é importante para ele, para com que ele seguir. Ou seja, o pensamento extrovertido, ele entra num estado saudável quando a sua função pensamento, a sua função de servir a mãe, de procurar um raciocínio que ajude a namorada, procurar uma coisa de ser alguém melhor, enfim, quando ele parar de ficar procurando de maneira teórica a resolução da virtude, a Terra vai se esgotar e ele vai entrar na sua condição sentimental. Ele vai ter que arranjar o que é bom para ele. Ele vai ter que pensar o que é importante nas suas condições. Porque quando ele finalmente olhar esse novo aspecto, ele terá se encontrado, se deparado com a sua sombra. E quando ele encarar a sua sombra, se Deus quiser, ele vai ter uma melhora na sua função consciente. Ele vai entender uma outra parte da vida que antes ele não possuía. E agora a sua função dominante, que é a função que ele mais usa, vai funcionar de uma maneira mais eficiente, vai funcionar agora com uma finalidade, já que o sentimento foi reencontrado. Eu espero que tenha ficado claro aqui a condição do sentimento introvertido inferior para o pensamento extrovertido dominante. O pensamento extrovertido, ele antes pensava por dois, fazendo com que até o pensamento se sucumba para ele ficar pensando sobre ele por um instante. O sentimento aqui, ele precisa sair para fora para que a função pensamento volte a trabalhar de uma maneira mais saudável, ou seja, se reciclando. Esse aqui é a primeira parte do vídeo que eu falei da função inferior do TE, e eu agora vou explicar como que funciona o pensamento extrovertido de maneira natural, quando a TE está boa, saudável. Mas eu quis mostrar para vocês essa relação clara do inconsciente, que ela traz aqui uma nova vida, um novo pensar, traz aqui uma iluminação para os seres humanos. É uma forma de terapia muito boa, que faz com que a gente reflita nossas ações. Então, eu ia falar uma coisa aqui agora, acabei esquecendo. Então, o tipo de pensamento extrovertido, ele precisa encarar a realidade a partir dos seus próprios critérios. É um tanto quanto difícil? É, mas é o que é necessário para ele, tá bom? Já que ele é um tipo julgador extrovertido. Pois é, gente, isso aqui é o vídeo, tá? Eu vou lançar a parte 2, tá? Que é a parte do pensamento extrovertido, explicando ele como ele é mesmo, assim, natural. E espero que tenham gostado do vídeo. Valeu!